Senhora Comissária, para as comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões e eloquente oradora nesta sessão. Magnífico reitor, aceite o reconhecimento de Portugal à Universidade de Coimbra por esta sessão solene, evocativa de um filho de Coimbra, que é também uma glória de Portugal. Tem sido dito que Camões em política é vitupério, ou seja, que as palavras de Camões, quando surgem desvirtuadas num discurso político, vão pouco além do automatismo patriótico, com algum passo dos Lusíadas ou com algum soneto fora de contexto. A política, diz, usa Camões como uma espécie de abonação de dicionário em defesa de determinadas ideias. De modo que tivemos o Camões independentista, o Camões devoto, o Camões do romantismo, o Camões dos republicanos em tempo de monarquia, o Camões colonial do Estado Novo e assim por diante. Mas toda a gente que leu com atenção o nosso poeta sabe que encontrou muito mais do que isso a que Jorge de Sena, ainda antes do notável discurso de 10 de junho de 77, chamou as tradicionais retóricas da glória e da grandeza para consumo das vaidades nacionais. Pode um poema que vemos como tão literário quanto identitário ser concebido e recebido noutros termos que não os da vaidade? Seja a vaidade de Portugal dessa época ou de outras épocas, ou a vaidade de termos tido um poeta da altura de Camões? Pode, como demonstram há muitos camonianos, os críticos e outros leitores, que geração após geração comprovam a velha tese de um britânico de que na linguagem poética existem 7 tipos de ambiguidades, ou 70 vezes 7. Essa ambiguidade, essa complexidade, leva a que usar os Lusíadas como propaganda reduza quem o faz, deixando intacto o poema. Mas que outra vaidade mais ajuizada e benigna nos despertará Camões? Um estudioso das epopeias em verso, de Virgílio a Milton, assinalou que o poema camoniano, cito, pela sua grandeza e pela sua universalidade, falava em nome do mundo moderno. Fim de citação. Pensamos em Os Lusíadas numa chave quinhentista, portuguesa e patriótica, o que indubitavelmente tem fundamento no texto. Mas seria útil considerarmos igualmente a universalidade do poema enquanto épico humano. Há um evidente vigor renascentista, humanista em sentido amplo, progressista naquela narrativa. Até porque se trata de uma narrativa do conhecimento, não apenas dos mares e dos ventos, das gentes e dos costumes, da natureza e das batalhas, mas tudo aquilo que a exposição a isso nos traz em termos de conhecimento do humano e da variedade do humano, noções muito glosadas por um contemporâneo de Camões como Montaigne. Como observou Hernani Cidade, cito, com tão nítido olhar claro, Camões atentava na realidade física e com igual clarividência e agudeza de penetração observava a realidade moral. Fim de citação. Sendo os Lusíadas, como lembrou entre outros Hélder Macedo, síntese e sublimação da nossa história, é também uma exaltação do humano, na gesta, no gesto, no heroísmo de abarcar o mundo todo, num saber de experiências feito. Álvaro Lins, um grande admirador de Camões, lembrou que enquanto o poeta épico antigo era um rapsodo impassível, que narrava as histórias, mesmo as mais fulgurantes, sem se entusiasmar, o épico camoniano
É exaltante porque acompanha a aventura portuguesa. Exaltado porque nela identifica uma aventura humana, da qual Camões era, aliás, ator, não espectador. Camões quis certamente deixar um memorial aos feitos portugueses, mas possuía a consciência aguda de que a história é mito, desde a sua fixação e transmissão e antes da sua deturpação. Quer se trate do mito patriótico das descobertas, do mito político-amoroso de Inês ou do mito político-trágico de Sebastião. Um poema, mesmo que a história seja o seu assunto, não é um livro de história. O poema faz tudo por virtude do muito imaginar. Ainda mais quando o vento que enfuna as velas da imaginação é a viagem, que é o mito dos mitos. E uma viagem que não avançava em terra e mar familiares, mas descobria novas terras e novos mares. Terras e mares que já lá estavam, naturalmente que eram de outros conhecidos, mas que da perspectiva portuguesa e mesmo europeia, foram partes do mundo desbravadas ou desvendadas por aqueles navegadores, marinheiros, clérigos, cronistas, comerciantes, soldados, a raia miúda. Assim como ninguém duvida da vibração humana e patriótica que anima o poema, ninguém pode ignorar os descontentamentos, as agruras e os desconcertos do texto camoniano. Mesmo numa literatura como a portuguesa, tem inúmeros exemplos dessa épica inquieta. Em Sá de Miranda, o que alguns chamariam um velho do Restelo Minhoto, ou em Gil Vicente, no Alto da Índia, nos poderosos relatos sobre naufrágios ou outros fracassos, ou sobre os fumes da Índia, ou até sobre as peregrinações fabulosas e fantasiosas como as de Fernão Mendes Pinto. De Camões, o épico, se disse que com a idade deu algum tanto em melancólico. E como poderia haver viagem, descoberta, exílio ou até glória sem melancolia? O que julgam saber os críticos pós-coloniais que Camões não soubesse já? O que entendem agora que escapasse então ao seu entendimento? Camões não tinha alter egos, nem heterónimos, e o eu dividido da epopeia com os seus altos e baixos é o mesmo eu da poesia lírica, que não desliga a idealização petrarquista e o desejo amutinado, a grande ventura e o desânimo, a metafísica e o vivido, o físico e o simbólico, Deus e as coisas. Quando Jorge de Sena, nos anos 70, comentava o nosso ceticismo irónico acerca de comemorações, intuía a descoincidência entre um poema e uma comemoração, termos que não são da mesma substância. O nosso ceticismo, que se manifestou nos 400 anos da publicação dos Lusíadas, como agora de vez em quando, nos aproximativos 500 anos do nascimento do poeta, é, diz Sena, um ceticismo irónico, cético, até quanto ao facto de nos mostrarmos céticos. Nunca estamos à altura da grandeza de Camões, nem da grandeza de uma ideia de Portugal. Nunca citamos ou celebramos corretamente ou de modo suficiente. Nunca temos presente o sentido exato dos versos e da história ou dos versos na história. Em todo o caso, importa que esse nosso ceticismo, ainda que possa atingir comemorações concretas ou abstratas, não atinja nunca o poeta em si mesmo, de quem sabemos, aliás, pouco, e a quem já nada afeta, ou o poema em si mesmo. Há em Camões tantos labirintos e fascínios que faríamos mal em acentuar o fascínio do óbvio ou do aparentemente óbvio, como faríamos mal se nos perdêssemos nos labirintos textuais, exegéticos ou ideológicos. Talvez o Camões de cada um não se comemore em público, mas o Camões de todos é aquele que nos ensina
na fórmula de Vasco Graça Moura, que memoramos onde comemoramos. Na nossa língua, que ele tanto prezou, na nossa memória, de que ele tanto cuidou, ou na certeza antiga de sermos ao mesmo tempo cidadãos do mundo e portugueses. Camões, desde o século XVI, que é essencial para Portugal. Portugal, desde o século XII, que é essencial para Camões. Que para sempre viva a Universidade de Coimbra, para sempre viva Camões, que para sempre viva a língua portuguesa, que para sempre viva Portugal.